Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma palestra pública promovida pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Esta associação, com sede em Jundiaí, São Paulo, com mais de 20 anos, desenvolvendo estudos com o propósito de trabalhar as questões inerentes à consciência. Eu sou Gotardo Luiz Brandalize e hoje falarei sobre o tema autorresponsabilidade cosmoética. Vamos iniciar por aqui. O que entendemos que é verdade? Tudo que está ao nosso redor realmente existe? Isso é verdade? Sim, é verdade. A nossa consciência também atesta, prova isso. Mas, se toda essa materialidade, todos esses mundos acabarem, o que permanece de verdade? O que é efetivamente a verdade? A verdade superior a essa que nós olhamos e enxergamos é a própria consciência. Então, a consciência, ela é muito além dessa matéria. Ela nem necessita dessa matéria, porque ela se sobrepõe à matéria. Então, tudo o que resta no final é a própria consciência. Então, uma pergunta: será que temos algo além da rota dos aviões, além do nosso sistema solar, além daqueles planetas e outras galáxias que as nossas naves já descobriram? Será que a vida é somente planetária? Não, senhoras e senhores, a vida é cósmica. Então, sendo cósmica, o que eu faço com essa vida depois dessa vida, depois da minha dessoma, depois da minha morte? Como é que estou trabalhando esse paradigma consciencial? Nós temos um paradigma chamado multiexistencialidade, ou seja, outras vidas, outros mundos. Mas vamos analisar primeiro a nossa vida aqui intrafísica. Se nós fomos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Tivemos, portanto, inúmeras fases nessa própria vida intrafísica. E, por hipótese, também nós tivemos várias outras vidas. Nós fomos filhos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, também em outras vidas. Então, se nós já estamos aqui vivendo vidas sobre vidas, nós tivemos multiexistencialidade, o que significa que nós, tendo outras vidas passadas, por hipótese, também teremos outras vidas. Teremos outros grupos kármicos familiares, estaremos vivendo em outros países, com outras etnias, com outras cores, com outras línguas. Então, uma pergunta que faz sentido aqui agora: tendo esses vários papéis eu já assumido na minha vida, por que temos tantos separatismos, tantas discriminações quanto a raças, cores, países, idades, etnias, políticas, religiões? Por que tanto? Se já vivenciamos todos esses experimentos em todas essas outras vidas e viveremos também outras situações, outras vidas? Essa pergunta é muito importante para que a gente se faça também quando a gente tem algum problema nesse sentido. A própria consciência, né, que nós falamos, ela não é simplesmente física. O paradigma da consciência, um dos paradigmas também é sobre a multidimensionalidade, ou seja, todos nós, eu aqui falando, vocês me ouvindo, somos consciências, mas temos muito mais além desse aparato físico. Nós temos um energossoma, que são as nossas energias que emanamos, né? Nosso psicossoma, que é a nossa mente, e o nosso mental soma, que é a alma, o espírito, segundo algumas escolas também falam. Então, aqui uma pergunta: como é que eu trabalho essas energias? Estou me preparando para superar determinados paradigmas que envolvem essa consciência, não só a questão física? Será que estou preparado para isso? Então, na visão existencial, tendo eu várias vidas existentes, e essa consciência, esse holossoma, ser muito abrangente, não só físico,
O que eu faço com tudo isso para me tornar melhor, para usufruir da vida de uma forma mais plena, mais ampla? Qual minha visão existencial disso tudo? Qual é o sentido da vida humana? Será que eu já refleti sobre isso? Qual é o sentido, o meu propósito, ainda aqui nesse plano? Então, tendo eu várias vidas e vidas após vidas, óbvio que na próxima ressoma eu devo estar em outro local. Eu posso desenhar isso perfeitamente como eu quero estar nesse outro local. Com quem? Com que etnia? Com que país? Com que família? Isso tudo é possível. Então, por isso que aqui nessa vida intafísica é o momento da gente aparar certas arestas, né? Sanar aqueles traços fardo que eu tenho comigo, porque isso pode ser que isso carregue para uma outra vida. Então, aqui é o momento, nessa visão, nessa vida existencial, aqui é o momento para eu conseguir sanar algumas coisas que estão deixando a minha consciência não tão tranquila. Então, a conscienciologia, é um termo proposto publicamente desde 1981 pelo médico pesquisador brasileiro Valdo Vieira. Então, ele dedicou esse termo conscienciologia como uma ciência dedicada ao estudo da consciência. Ele deixou para a gente inúmeros relatos de livros, artigos, verbetes, né, de suas experiências, experimentos e percepções nesse campo conscienciológico. Então, temos aqui com ele, na sede da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, um aparato, um acervo muito grande de vários livros e artigos, não só dele, de outros autores também que falam de suas experiências, de suas vivências nesse campo consciencial. Vale muito a pena nós irmos buscar dentro dessa grande biblioteca o que nos faz, o que nos torna mais conscientes e o que pode nos ajudar a crescer como consciência, nos tornar pessoas mais evoluídas. Então, o que é a cientificidade? Que é o termo que também a própria Conscienciologia se utilizou. Então, para criar algo, a ciência se baseia, né, desses pressupostos, que primeiro é a hipótese, parte de uma premissa, a teoria, que elabora essa teoria sobre essa premissa, e parte para o campo experimental, para que a gente tenha o devido teste, comprovação e análise documental e possa expor isso para um grande grupo. Então, para que a gente não seja convencido pela mídia, por algum guru, por alguma seita, alguma religião, né? A gente precisa fazer esse experimento, trabalhar a cientificidade nas coisas, porque senão fica muito fácil transferir a responsabilidade da nossa evolução para outrem. Então, o que nós trabalhamos aqui é para que a gente seja nós mesmos protagonistas da nossa vida. Então, nada do que eu estou colocando aqui para vocês, vocês precisam acreditar. O mais importante é que, se há algo que lhe for pertinente a uma pesquisa, ou é um tema que aguça a sua análise mais profunda, vá, busque, trabalhe com essa hipótese, elabore uma teoria e crie seu experimento próprio. Veja se isso tem sentido para você. Se não tiver sentido, descarte, joga fora, entendeu? Mas se tiver sentido, vá em frente, vai mais profundo, segue mais adiante, mergulhe mais a fundo nesse grande oceano, porque você vai se deparar com coisas fantásticas. Então, se tudo é hipótese, e indo para o experimento, vamos pegar esse exemplo, que é o exemplo dos nossos pais. Se os nossos pais tivessem ficado, ou dos meus pais, tivessem ficado apenas na hipótese, criado uma teoria de como idealizar um filho, ter um filho, possivelmente, ou certamente, eu nunca estaria aqui. Então, a intelectualidade, a teoria, ela só vai ter sentido se for feito efetivamente a ação. Então, mais importante de tudo aqui é essa questão, que a gente precisa sim elaborar o experimento, a teoria, mas tem que ir para a ação. E o sentido maior disso tudo assim é o profundo zelo e respeito por aqueles que nos criaram, aqueles que nos deram a vida, nossos ancestrais, os nossos antepassados,
que nos puseram nesse grupo kármico familiar, né, e que formataram essa pessoa com que a gente está aqui hoje. Profundo respeito para isso, é um grande começo de uma reciclagem da nossa vida, valorização disso tudo. Vamos observar no campo da natureza, um fruto. Então, tudo tem seu tempo certo. O tempo que observa as fases. Nada salta de um degrau para 15 degraus. Não, não dá saltos. É degrau por degrau. Então, o fruto, ele precisa ter um zelo pelo local de plantio, com a muda, com a tubação, com o tratamento, com a poda e a colheita. Então, eu sou filho de uma matriz de uma árvore, que tem vários frutos, famílias grandes ou pequenas, vários frutos. E como é que está esse fruto em relação à árvore? Como posso eu observar isso tudo sobre a ótica da consciência, da amplitude da consciência minha? E para isso, nós sabemos que temos à nossa disponibilidade muitas coisas que podem nos servir para evoluir. Temos os ensinamentos, são importantes, mas seriam suficientes. As crenças ajudam, mas são o suficiente. A materialidade, tudo que eu construo, é o suficiente para me tornar evoluído. Meu corpo físico, somente ele, que é nesse esse corpo físico, né, que em um determinado momento eu vou dessomar, eu vou descartar esse corpo físico, que é o nosso veículo de plena manifestação. Será que só ele é o suficiente? Portanto, estou preparado e utilizo todo esse mecanismo, desde ensinamentos, e meu corpo físico, a multiexistencialidade, tudo isso eu realmente estou utilizando da melhor forma possível para evoluir como consciência? Vejamos o caso das crianças também, aqui aproveitando o cuidado que nós devemos ter com esses pequenos seres que estão vindo agora. Como estamos preparando esses pequenos seres? Estamos preparando nossos filhos e nossas gerações de uma forma que tenha uma postura íntegra, com inteligência evolutiva para superar os dilemas e os paradigmas que a vida lhes apresentar de uma forma digna, cosmoética? Vamos fazer uma análise nisso tudo. E qual é o nosso papel aqui nesse momento? Então, nesses mundos diversos, né, olhar o mundo pelo lado pessoal, para que haja uma reciclagem. Quem prejudiquei? Qual é o campo que eu preciso trabalhar para superar arestas, diferenças? Eu estou utilizando do campo do perdão. Existe um campo de reconciliações. Começa comigo mesmo, né, com práticas sadias de pensamento, física, emocional e alimentar também. E com os demais, o grupo karma familiar, os vizinhos, amigos, funcionários do presente e do passado. Por quê? Precisamos sanar, nos libertar de relações tóxicas, construir laços e não nós, mas comigo mesmo. Então, porque a vida é muito imprevisível, é efêmera e pode depor contra nós. Então, o melhor momento para ter a devida consciência, a lucidez para ter evolução espiritual é agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Porque até Epiteto, há muitos anos atrás, séculos atrás, dizia que muitas coisas perturbam a mente do homem. Não são os fatos em si, mas o julgamento que fizemos sobre esses. Então, precisa refletir sobre isso, sobre esses mundos diversos. Então, e com o mundo animal? Existe uma relação de compensação com o mundo animal, com plantas e objetos para compensar alguma deficiência minha? A quem eu estou aprisionando efetivamente? Pássaros, cães e gatos? Exemplo, um cavalo, um dos animais mais sacrificados desde os primórdios da humanidade, pelas guerras, puxando carroças, dando espetáculos. Então, existe uma coisa chamada ectopia afetiva. Será que estou com esse sentimento em relação a um tipo de animal? O que ainda está pendente com os habitantes desse reino? O que eu fiz no passado com eles mesmos? Ou será que estou tendo, digamos assim, um aprisionamento desses animais por uma questão apenas egóica, apaixonada?
Ou é uma ectopia afetiva? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Tem sentido? E o mundo vegetal? Eu tenho cuidado com esse mundo? Qual é a relação que eu tenho com o meio ambiente, com o tratamento de dejetos, os lixos de casa, do condomínio, do meu cotidiano, do meu bairro? Eu sou o exemplarista disso? Eu faço a devida separação do lixo? Como empresário, provoquei alguma anomalia, algum dano com o ecossistema onde está o meu negócio? Causei poluição? Como tem sido o meu tratamento em relação às florestas e matas ao meu entorno? Eu promovi desertificação ou reflorestamento, ou seja, um estado sadio? Como está a minha relação com alimentos naturais e produtos livres de componentes químicos e com as flores e com os frutos? Como está isso? Como eu trabalho isso para evoluir, para ficar mais tempo aqui, poder me trabalhar mais? E o mundo mineral, que são sólidos homogêneos formados por processos naturais inorgânicos? Qual é o meu sentimento em relação aos solos, aos gases, aos minérios e às rochas? Como tem sido o meu tratamento com as águas? Eu promovi danos e poluição das águas e fontes, rios e o próprio oceano. Eu sou um difusor da conservação e preservação salutar deste mundo mineral, desse mundo que me cerceia e é tão fundamental para a minha vida e a vida de todos os seres. Então, eu faço aqui uma distinção entre os mundos maiores que permeiam a grande maioria dos seres humanos, que é o mundo corporativo, o mundo laboral do meu trabalho, o mundo familiar, que é meu grupo karma familiar, dos relacionamentos mais íntimos, e o mundo espiritual, a consciência que verdadeiramente fica. E entendo-se que agora a vida é muito maior do que a própria materialidade. Nós temos todo esse composto todo. Para ter paz de consciência, é preciso ter evolução em todos esses campos, porque eu sou uma consciência cósmica. E será que estou realmente comprometido com isso? Estou evoluindo em todos esses campos? Ou eu tenho apenas um grupo que eu sou bem trabalhado, que sou bem elaborado? Então, a construção pessoal. As construções minhas são para o bem, para as pessoas do meu entorno, para o bem, para a humanidade. Então, o que eu transmito através das redes sociais é cosmoético? Estou repassando algo efetivamente instrutivo, com senso de discernimento ou com senso comum? Essa construção que estou falando é verdadeiramente a minha ou é de outrem? Então temos que ter cuidado com as conspirações e manipulações que são feitas hoje, basicamente. Porque eu também já vivi isso em outras fases e posso estar também sendo envolvido por isso, claro, né? Mas temos que estar muito conscientes. Evitemos de ser conduzidos por caminhos mórbidos, porque é muito difícil, claro, diante de tanta informação nessa era tecnológica, estar lúcido, mas precisamos estar conscientes da nossa inteira responsabilidade, daquilo que a gente absorve e daquilo que a gente expõe para o grupo, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente manda para as pessoas. É muita responsabilidade. Então, e aqui existe um paradigma da consciência chamado a cosmoética, é um neologismo de moral e ética cósmica, criado por Valdo Vieira também. Então, a cosmoética é uma ética ou a reflexão sobre a nossa moral cósmica, multidimensional, que define a holomaturidade situada além da moral, além da intrafísica. Então, evoluir, portanto, será que evoluir em todos os campos é possível sem cosmoética? Moral. A moral, resumindo, tem a ver com o que fazemos, nossas condutas, ações, atitudes, comportamentos, ou com o que deixamos de fazer. Nossa conduta é impulsionada em função de crenças, valores, regras e princípios que talvez nem tenhamos consciência, isso vem de berço, né? E tem reais significados diferentes para cada pessoa. Então, usamos aqui o termo conduta, que é, na maioria das definições propostas pelos livros, uma moral, sendo um conjunto de valores e princípios que regulam nossa conduta pessoal, ou de um grupo, ou de uma sociedade, diante dos fatos e pensamentos que aquelas pessoas, aquele grupo, assim entende. E a ética é uma amplitude no oral, no olhar.
É tomar consciência de nossas condutas pelos motivos que nos levam a tomar decisões, agir de certa maneira. E aí entramos nesse domínio. Ética significa reflexão, ponderar, pensar, raciocinar sobre nossas condutas e decisões, das causas desse comportamento, desse pensamento. É entender e refletir os motivos que explicam essas condutas. É a autoanálise, a autoconsciência. Não aquilo que eu defino como consciência, mas sobre um olhar cósmico, porque é muito fácil, racionalmente, dizer eu tenho consciência, eu uso a consciência, eu me guio pela consciência, mas qual é a consciência tua? É a consciência aquela que você entende na sua razão ou é sobre um olhar cósmico superior, maior, evoluído? Então, o paradigma consciencial da moral e ética são dois conceitos pertencentes a esse mundo físico. Então, precisamos ampliar nossa manifestação pensênica de nossa consciência para o pensamento, o sentimento e a energia. Então, a cosmoética é a manifestação da nossa consciência que extrapola os limites impostos pelo planeta. É cósmica, é muito além do nosso paradigma aqui planetário. Então, isso tudo também tem a ver com as vidas passadas, com as várias dimensões, com as energias e os veículos de manifestação que nós temos. Então, é muito amplo, requer muito estudo, muito trabalho e muita ação. E em Jundiaí, nós temos a nossa plataforma de trabalho. Nós temos a Procim, que se reunimos todas as segundas-feiras, né? Tanto presencial quanto online, e aí um belo trabalho que é feito a nível mundial, porque várias pessoas a nível planetário se encontram nesse mesmo horário para difundir mais energia, para trabalhar um campo específico. Então, na sede própria, a gente tem isso, né? E trabalha todos esses campos conscienciais, né, com necessidade de amparo. Então, há aí, portanto, nessa reunião intrafísica, um amparo muito grande extrafísico também, de energias que a gente não vê, não enxerga, mas assim estão à nossa disposição e aguardando a nossa força, a nossa energia também para ampará-los. Estão aí para nos ajudar também. Então, esse é o trabalho para quem quer participar, estamos abertos, né, para que as pessoas possam também fazer uso desse trabalho e poder se engajar nessa tarefa muito importante de crescimento evolutivo. Aqui temos, através de nosso site e aplicativos, nós temos várias possibilidades de estudo para desenvolver a capacidade de entrar em contato com outros mundos, de ampliar a nossa nível consciencial, né? E para poder superar e suplantar os paradigmas que a vida moderna nos coloca. Então, aqui temos um modelo de estudo, né? Que é parte de uma preparação para a gente evoluir mais. Então, entre em contato conosco. Tem aqui pela nossa lojinha Evolua Up, você pode buscar aí cursos, livros, artigos pertinentes à consciência, né? E como pode isso lhe ajudar a crescer evolutivamente em todos os sentidos da vida, para que tenha uma consciência muito mais próspera, abundante e mais em paz com todas as questões. Uma questão evolutiva que é uma necessidade humana para que todo esse projeto humano se expanda, cresça. E por isso, hoje é só. Então, sou muito grato a tudo e a todos que estiveram me ouvindo e que possam fazer o devido uso, fazer os seus devidos experimentos. E se algo lhe for útil, por gentileza, faça seu experimento, né? E se nada lhe for interessante, descarte. Mas alguma coisa poderá despertar em você para que você possa contribuir de uma forma muito mais ampla, muito mais sadia e homeostática para que a humanidade cresça também. Muito grato. Tenha as melhores energias positivas.